Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você nessa quarta-feira. E aí, você está pronto para o estudo? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Apocalipse e hoje nós vamos falar especificamente sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Na realidade, vamos falar da primeira, né? Que é sobre a igreja de Éfeso, tá bom? Baixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor, muito obrigado por mais esta quarta-feira, te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Deus, pela riqueza deixada nas nossas mãos. Fala conosco neste momento, ajuda-nos, que a tua palavra, Pai, fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Eu estou aqui num ambiente novo, tá bom? Estou aqui, o meu escritório já ficou pronto. Você está vendo aqui uns guarda-roupa de um lado e de outro, né? Porque aqui na realidade é o nosso closet, tá bom? Eu estou bem de frente da janela, então melhora um pouco a claridade para mim, mas sempre tem gente passando, falando, então espero que não nos atrapalhe nesse momento, tá bom? Antes de eu começar a ler sobre a primeira igreja, né? Das 7 que nós vamos ver, que é o início do capítulo 2, tá bom? Eu quero fazer uma pequena introdução para estas 7 cartas, tá? Não sei se vocês se lembram, gente, sobre o verso chave, né? Do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá? Nunca esqueça desta divisão, tá? Escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, ele viu a pessoa de Jesus. Se você está acompanhando os vídeos, você vai entender isso, tá bom? Aí ele diz, as que são, aí agora que nós vamos entrar nas igrejas, e ele diz, e as que hão de acontecer. Aí sim, depois do capítulo 4, que vai ser os aspectos proféticos. Então, essa divisão é muito importante para você entender. As coisas que você viu, João, e João viu Jesus glorificado. Aí ele diz, as coisas que são, aí são as 7 igrejas, e as coisas que hão de acontecer, tá? É um grande segredinho para a gente aprender, tá bom? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para vocês, até como introdução a estas 7 cartas, tá bom? As 7 cartas, elas têm interpretações e aplicações triplas, tá bom? Uma primeira aplicação é uma aplicação contemporânea, ou seja, somente para as igrejas lá na época de João. Mas também existe uma interpretação e uma aplicação composta, ou seja, aplicável a todas as igrejas de todas as épocas, tá bom? E existe uma interpretação e uma aplicação cronológica, ou seja, as 7 igrejas apresentam diferentes períodos da igreja. Então é importante a gente ter esta percepção sobre as 7 igrejas, tá bom? Bom, há 5 aspectos principais em cada mensagem. Então você vai ver que as mensagens dessas cartas vai apresentar Cristo glorificado, vai ser endereçada ao anjo da igreja, que a gente entende que talvez seria o responsável, o pastor da igreja, apresenta a afirmação, você vai ver que tem sempre a expressão conheça as tuas obras, e vai mostrar primeiro uma aprovação e depois alguma condenação. Há 2 exceções. Não há condenação para Esmirna e Filadélfia, e também não há aprovação para Laodiceia. Então é importante a gente pensar sobre isso. E tem mais um detalhe. Cada carta termina com uma advertência, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Então você vai ver que cada carta tem estas características, apresenta Cristo glorificado, endereçada ao anjo da igreja, apresenta uma palavra de afirmação, tipo, conheça as tuas obras,
mostra uma aprovação, depois uma condenação, com exceção de duas igrejas, né? Por exemplo, em Esmirna e Filadélfia não existe condenação, tá? E Laodiceia também não existe aprovação, tá bom? Agora sim, então, vamos falar sobre Éfeso. Eu vou ler para vocês, capítulo 2, tá bom? Do verso 1 ao verso 7. Olha só que impressionante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de partes por partes. No primeiro versículo, verso 1, o autor da carta é Cristo. Tá bom? Então, Cristo está escrevendo para as igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, ele está escrevendo ao líder ali daquela igreja. Tá bom? Muito bem. O verso 2 e 3. Conheço as tuas obras. O Senhor tem pleno conhecimento de tudo que foi feito para ele. Bem como, meus irmãos, todas as faltas cometidas. O Senhor anda no meio da igreja. Tá bom? Eu conheço as tuas obras. Então lembra que estas cartas, elas tanto têm uma mensagem para aquela época, também para os nossos dias. E tudo indica que estas cartas mostram o desenvolvimento cronológico da igreja nos nossos dias. Tá bom? Muito bem. Nesses versos 2 e 3, ele diz: o Senhor observou aqui 3 coisas nesta igreja que lhe agradam. Primeiro, as obras, que significa as condições como elas eram realizadas, tá bom? Ou seja, Cristo aprecia o trabalho da igreja em Éfeso. Outra coisa que agrada ao Senhor, ele diz o teu labor. O labor aqui é a realização de serviço apesar de sérias dificuldades e obstáculos. Então, se esta igreja que representa a igreja do primeiro século, a gente tem que aplaudir, porque foi uma igreja que foi muito perseguida, tá bom? Muito bem. E diz também que o Senhor, ele percebeu, ele acompanhou, ele viu, ele diz, a tua perseverança por causa do meu nome, ou seja, a tua constância ou a fidelidade sob circunstâncias adversas. Então, isto levou a igreja a resistir o texto diz, os homens maus. Então, observe que esta igreja, ela tem boas qualidades, tá bom? Muito bem, mas, como você vai perceber, em quase todas as igrejas também existe uma repreensão. O verso 4 e 5 diz: eu tenho algo contra vocês. E o Senhor diz que vocês abandonaram o primeiro amor. É uma surpresa descobrir que o árduo trabalho e a fidelidade na doutrina e na disciplina, todas estas virtudes não garantiam que tudo estava bem.
tá? Eles tinham coisas boas, mas eles abandonaram o primeiro amor. Tem um remédio para esta igreja: lembrar da posição anterior. Por isso que o texto diz: lembra-te, tá? Ou seja, arrepende-se, mude de mente, mude de direção. E ele também diz: volte às práticas das primeiras obras motivadas pelo amor a Cristo. Interessante, quando a gente está perdido, sem rumo e sem prumo na igreja, nós temos que voltar para as primeiras práticas. É por isso que eu gosto, meus queridos, de sempre voltar às primeiras coisas que nós fazíamos. Porque às vezes a gente pensa em querer inovar, a gente vai querendo introduzir coisas, só que a gente vai deixando o nosso primeiro amor. Caso esta igreja não se arrependesse, diz a palavra que o candeeiro seria removido, ou seja, o candeeiro era a própria igreja com o seu testemunho. Então não pense vocês que nossa igreja está garantida para o resto da vida. Não. Enquanto a igreja estiver servindo ao Senhor, com certeza. Mas nossa igreja pode chegar num ponto de se afastar da palavra de Deus. E pode ter certeza que nós também seremos afastados. Então é muito importante a igreja constantemente lembrar de não perder o seu primeiro amor. É muito interessante essa expressão primeiro amor, porque é o primeiro compromisso, é a primeira paixão, né? Nós temos que ter uma paixão incondicional para com o nosso Senhor. No verso 6, ele toca no assunto sobre os nicolaítas. Ele diz que ele odeia as obras dos nicolaítas. Alguns dizem que um tal Nicolau de Éfeso começou com os falsos ensinos gnósticos naquele lugar. Muitos afirmam isso. Então, os seguidores do chamado nicolaísmo eram uma espécie de modernista liberais, se a gente fosse pensar, daqueles dias. Então, tanto a igreja como o Senhor Jesus odiavam as obras dos nicolaítas. Então, temos que tomar muito cuidado com ensinos, aqui ensinos gnósticos, mas vamos pensar em todo o ensino que rejeita ao Senhor Jesus, que rejeita a sua história, que rejeita a sua obra na cruz. E eu digo para vocês, nós estamos enfrentando uma época de muito modernismo, né? Há muitas práticas liberais. Queridos, nós temos que odiar tais práticas. A vida cristã, a vida com Deus é uma vida santa, é uma vida de compromisso, é uma vida justa. Então nós temos que conduzir nossa igreja não pelo caminho do liberalismo, nós temos que conduzir a igreja pelo caminho da fé, pelo caminho da dependência no Pai. Muito bem. E no verso 7, que é o último versículo, ele tem uma promessa. Os vitoriosos comerão da árvore da vida oferecida pelo próprio Jesus. A árvore da vida aqui está agora com Deus no céu. Então, ou seja, vão desfrutar, não é, da vida eterna com Deus. Aqueles realmente que não apostataram, aqueles que não deixaram a palavra de Deus. Então, nós temos a responsabilidade de nos manter firmes, não é, atentos para com a obra de Deus, tá? Para encerrar, eu quero só uma perguntinha para vocês, né? Como é que está o seu amor para com Deus? Como era o seu amor lá no começo para com Deus? E como que ele é agora? Pensa aí sobre isso. No começo nós temos bastante entusiasmo, muita disposição, muito interesse, mas parece que depois a gente vai abandonando isso.
parece que a gente vai se desanimando. Gente, sabe o que mais eu penso? É o seguinte: nós não recebemos dons espirituais? Recebemos. Use este dom espiritual para glorificar a Deus e para edificar a igreja. Eu vejo que muitas pessoas com dons, com talentos, estão aí encostados, poderiam estar servindo ao Senhor com suas habilidades, mas são pessoas que muitas vezes estão lá, encostados, não é? Por isso que quando a gente pensa na igreja, no serviço de Deus, tem que ser a longo prazo, não pode ser a curto prazo. O nosso serviço a Deus não pode ser a curto prazo. Então, nós temos que reconhecer as nossas boas obras, mas também temos que reconhecer que tem horas que nós corremos um risco de abandonar o nosso primeiro amor e principalmente seguir por caminhos tortuosos, como diz o verso 6, as obras dos nicolaítas. Tá ok? Tome cuidado, vamos manter a nossa esperança em Cristo. Tá ok? Muito bem. É isso que eu quero passar para vocês. Vocês perceberam? Eu não vou fazer uma análise tão profunda, porque tem muita coisa para a gente ver, tá? Mas por hora, tudo aquilo que eu passei para vocês são coisas importantes para a gente entender dentro desta primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Por falar nisso, você sabe o que significa a palavra Éfeso? A palavra Éfeso significa desejável. Então, pensando no significado da palavra, Deus deseja uma igreja que mantenha o seu primeiro amor. Esse é o sentido, é o significado para as nossas vidas hoje. Tá bom? Gente, forte abraço para vocês e um beijão no coração. Tá bom? Até domingo. Tchau, tchau.